Oi, tudo bem? Hoje eu inventei de mexer no meu cabelo e eu ainda consegui mexer. Eu tinha umas mechas rosas da raiz grande, né? E aí ficou tipo assim. Eu tinha 7 dedos de raiz. Tava muito grande e nas pontas estavam as mechas. E nisso eu queria descolorir as raízes, né? A raiz virgem, para que eu pudesse passar o rosa por cima e aí ter mechas desde a raiz até a ponta do cabelo rosinha. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. E eu já pinto meu cabelo há muito tempo, por isso que isso não é um tutorial, porque eu já tenho experiência há muito tempo mexendo no cabelo. Por isso, né, que eu posso mexer no cabelo, porque eu já tenho experiência. Aí, olha eu, né, véi? E aí, meu cabelo tava desse tamanho, ele tava bem grande, dá pra ver que tem bastante preto. E aí eu descolori. Eu recomendo que se você tem uma raiz grande, faça com profissional, porque fica muito mais difícil de manchar. E se você tem a raiz, por exemplo, cresceu 2 dedos das mechas que você fez, você vai ter que descolorir, porque se deixar crescer muito, vai ter o risco de manchar e você não vai conseguir manter certinho, né? E não vai manter a mesma cor do comprimento às pontas. Então tem que ter, assim, um cuidado, bem cuidadoso. Nisso aí, eu já comecei a dividir as mechas. Eu tinha mostrado os produtos que eu usei. E aqui eu tô dividindo, né, tá? Tentei dividir, né, a raiz, mas aí não deu certo, muito certo. Eu dividi as mechas certinhas. Pode parecer muito aí, mas quando tá molhado, quando tá finalizado, fica bem pouquinho colorido, sabe? Mas eu dividi certinho, tentei dividir pra poder eu conseguir fazer o processo depois, né, que é descolorir. Eu comecei a descolorir primeiramente essas partes da frente e depois eu vim para as partes de trás, porque mesmo sendo pouco cabelo, é difícil. E tinha mechas essas mechas que são pretas, elas são de tinta preta, que eu não posso descolorir, nem ao menos sonhar em descolorir para não ter o risco de ter um corte químico, né? Caraca, foi um trabalho enorme para dividir essas mechas, porque eu tinha que identificar onde é que tava a tinta preta, né? A tintura preta e onde estava o cachinho escuro do meu cabelo. E são muito parecidos. Nisso, nossa, foi um desesperançoso, tá? Pra eu dividir. E ainda teve bastante manchinhas ali e aqui, que ficou, por exemplo, raiz descolorida, e nas pontas pretas, onde estava o preto e algumas mechas que eu peguei. Que, né, deu essas daí. Porque eu tô narrando por cima. Agora eu estou narrando o que aconteceu, né, depois que eu fiz todos esses processos. Então, no final, vou dar as considerações finais sobre tudo, né, que aconteceu. Mas foi um sacrifício muito grande para dividir. E agora eu vou poder finalmente, né, vou descolorir finalmente. Finalmente. Infelizmente, né, eu ainda não pude mexer na franja, porque ela está com pigmento preto, eu não sou nem doida de fazer isso. Não mexo na franja, vou deixar ela crescer a parte virgem ou descoloro, sei lá, né, mais pra frente. Porque se já foi chato descolorir essas partes que estavam virgens, imagine a franja, aí é muito chato o processo de descolorir, pelo amor de Deus. Eu comecei a fazer a mistura e o pós-colorante que eu usei era um amarelo, que era diferente do que eu tinha comprado, né? E ele tava muito cristalizado, ele tava durinho, não sei explicar o que aconteceu. Né? Eu acho que tá muito tempo aberto, fechado, sei lá, né? Sim, eu quebrei várias vezes tentar as bolinhas, deixar a moto, véi. Eu quebrei todas as bolinhas possíveis e misturei com água oxigenada e a massinha ficava com consistência dura, seca, e o cheiro também, nossa, assim, não tava tão forte, mas o pó subindo. Odeio fazer mistura. E aí eu fui, né, aplicar. Eu tinha pedido ajuda da minha mãe para aplicar nas mechas de trás, enquanto eu estava aplicando nas mechas da frente. Não, eu comecei nas mechas da frente, depois comecei atrás, né? Isso, eu fui passando e obviamente eu passei até um olhinho, né, e tal.
esqueci das luvas, aí minha mãe me deu as luvas e eu fui passando. Depois eu tentei passar primeiro no comprimento e depois na raiz, mas aí eu deixei pra lá. Aí agora, né, eu e minha mãe quebrando cabeça pra poder separar e passar o descolorante e manchou. Manchou bastante. Quando tava amarelinho, não parecia que tinha manchado tanto, tava normal. Comprimento meio alaranjado, raiz mais clara. Só que eu fui tentar neutralizar e piorou a situação. Mas nesse momento aí deu certo a descoloração, ficou tudo ok. Mas eu passaria novamente a descoloração dessa moto de novo, meu Deus. Pra não ficar tão escuro. Aqui você pode ver que o descolorante meio que secou e deixou o pó como se tivesse cristalizado. Eu não sei explicar. Ele tinha cristalizado tudo e tava farelando, né? Mas ficou ainda muito laranjado de amarelo. E eu inventei, vou passar violeta genciana com creme branco para neutralizar este amarelo laranjado. Aí aqui eu novamente, né? Para neutralizar isto, eu sofri muito para dividir e poder passar em todo canto. Ainda ficou canto que não pegou mesmo. Teve canto que manchou, ficou completamente muito roxo, que manchou mesmo. Vou até mostrar aqui. E eu lavei, manchou, ficou meio manchado. Quando eu tava descolorido não tinha manchado tanto. Foi um sacrifício. Tem partes aí que nem tá pegado direito. Nisso, eu passei. Ficou muito escuro, manchou, ficou bem roxo. Eu pensei, vou passar o rosa, um pouquinho mais de roxo pra ver se fica mesmo. E, né, ficou. Ficou rosado, ficou meio roxo, ficou mistureba, ficou assim, ficou ali. E quando eu fosse lavando, ia saindo, obviamente. A mistura ficou super topzinha aí pra eu passar no cabelo. E agora, né, eu vou falar as considerações finais sobre como ficou, o que deu, o que eu não faria, o que faria, porque, né, é muita coisa pra falar sobre isso, porque é complicado. O que aconteceu? Ficou muito escuro essas duas mechas da frente, não gostei. Então eu descolori novamente no outro dia, quando eu tinha finalizado. A finalização ficou toda horrível, que eu fiz na preguiça. Eu tava muito cansada. E eu descolorei novamente. Abriu para um tom alaranjado. Ficou muito alaranjado. Isso daqui no outro dia, que eu já tinha editado tudo isso daqui e tudo mais. E agora estou dublando por cima e falando as considerações finais. Ficou muito alaranjado. Então eu passei mais tinta rosa com roxo. E ficou um rosa bem alaranjado mesmo. Sabe, bem. E nas partes, né, lá de trás ficou a raiz meio roxa, algumas metade rosa alaranjado e nas pontas rosa pink, sabe? E o que eu vou fazer? Não vou passar descolorante novamente, obviamente nessas mechas de trás. Eu vou ficar passando do rosa, como eu fiz das minhas outras descolorações antigas, que meu cabelo também não abriu tanto, eu tava com muito medo de passar descolorante novamente. Eu fui passando rosa. E hoje ele tá rosinha, bem pink, nas pontas. E é o que eu vou fazer novamente com esse resto de cabelo que foi descolorido, etc. E que é que eu não faria? Eu não faria esse processo meio que assim, eu faria com um profissional. Só que como eu não tenho dinheiro, então eu sempre acabo fazendo em casa mesmo, porque eu pinto pelo menos foi eu que caguei o meu cabelo, né? Então, agora eu vou continuar passando rosa. Vou ficar retocando pra que ele, né, fique, que ele já está com a base rosada. Não está amarela, não está tão laranja. O que é importante é estar com a base rosada para que eu possa ir passando rosa novamente e ele desbotar para esse rosinha, rosa pink. Ok? Então é isso. Obrigada por assistir, obrigada por ficar até aqui, né? E é isso.